Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o podcast número 21 e hoje nós vamos aprender o que significa as panelas, as bacias, as carnes e os sacrifícios na casa do Senhor. Coisas que aparecem no final do capítulo 14 de Zacarias, que é Introdução para o Milênio. Então, essa recapitulação do tema, ela serve para responder questões, para responder perguntas. É para quem, eu vou falar de uma maneira, para quem vai entrar no assunto agora e também para quem já está acompanhando. Vou tentar equilibrar, né? Para não ser muito redundante e para não ser muito direto também. Então, o seguinte, vamos direto para o texto. Zacarias 14, verso 16. Entendendo, né, nos textos anteriores que Jesus veio, colocou seus pés sobre o Monte das Oliveiras, vingou os inimigos, derrubou Gog e Magog, tirou o poder do chifre pequeno, tirou o poder dos 10 chifres e aí tem o estabelecimento do seu reino. Então vai vir uma lei universal aqui, no verso 16. Todos os restantes de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, certo? Um ponto aqui. Eles terão que subir aonde? Terão que subir em Jerusalém. Em Zacarias capítulo 2, Deus promete restaurar aquela Jerusalém da terra. Ele não está falando de restaurar Jerusalém do alto, porque a Jerusalém do alto não precisa de restauração. Verso 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá chuva sobre ela. E aí tem a lei universal, tem os castigos que sobrevirão sobre as nações que não subirão a Jerusalém dentro do milênio. Isso vocês já sabem. E no verso 20 é onde está o ponto do estudo. Naquele dia, é milênio, será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. Isso daqui é depois do milênio. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá, não é só Jerusalém, é Judá. Judá tem que estar na terra. E está falando do lugar mesmo. Jerusalém e Judá. Você sabe o que significa isso, né? Jerusalém, Judá, Samaria, então, vocês sabem, né? Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Ponto. Qual é o ponto principal do estudo? É vocês entenderem que essas panelas jamais pode ser igreja. Que aqui o texto, o Espírito Santo não está dando margem para espiritualizar as coisas. E é o desafio de consciência, como eu já falei nos podcasts anteriores. E por que as panelas não podem ser a igreja? Proposta inicial de todos os estudos foi a gente entender a literalidade do templo de Ezequiel, as leis, os sacrifícios e todas as coisas que não tem como agora construir todo o pensamento. Certo? E aqui, o profeta Ezequiel, ele, na visão do Espírito do Senhor, ele está dando uma introdução ao livro do profeta Zacarias, a Ezequiel, para ninguém pensar que Ezequiel do 40 a 48 foi um parêntese em toda a história, em toda a profecia, só para falar de algo que já aconteceu no passado. Não é isso. Tanto é que as pessoas não conseguem explicar o livro. Elas conseguem ir ali na porta, espiritualizar alguma coisa em Cristo, ir nas palmeiras. Mas o templo não são só portas e palmeiras. O templo tem muito mais além do que aquilo que elas estão tentando explicar. São 8 capítulos consecutivos, cheios de promessas, que aquelas promessas sendo cumpridas literalmente, elas abrem a porta para se cumprirem todas as outras promessas feitas por outros profetas, inclusive Zacarias. São 260 textos, não são só 10 textos. Coloca isso na sua cabeça. Aí nós desafiamos pessoas, né, esses canais que gostam de refutar ensino sem poder de instrução, para explicar esse texto aqui junto com Ezequiel. E até que, enfim, há pouco tempo atrás, vieram algumas explicações em cima desse texto. E aí não importa vocês saberem quais são os canais, quem são as pessoas, o que importa é vocês saberem que isso acaba sendo divulgado no meio do povo e quem realmente não estuda e não lê, de fato, não tem um coração sincero com as explicações e nem está lendo, então elas vão aceitar isso e numa boa. Só que a gente quer defender o que a gente prega como verdade. É lógico, ninguém quer ficar ensinando o tempo todo e falar, eu não bato martelo, não tenho certeza, eu não acho, eu não tenho certeza, eu não penso assim. Porque então, o que eu estou fazendo? Se eu não tenho certeza de nada do que eu ensino.
Então a gente já fundamentou, muito bem fundamentado, as instruções de Ezequiel do 40 a 48, como leis que acontecerão no reino milenar, literalmente, sobre as nações da terra, sendo dirigida pelos sacerdotes glorificados, que estarão sob a autoridade dos sacerdotes rebaixados, que inclusive está sendo falado deles em Zacarias 12. Agora, qual foi a explicação, ou melhor, quais foram as explicações das pessoas que quiseram explicar Zacarias 14? Para dar espiritualidade a tudo e tirar a literalidade de tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Elas primeiro vão no tabernáculo de Moisés, olha a jogada. E ali elas começam a falar da Arca da Aliança, da menorá, da mesa dos pães da proposição, de todos os mistérios que Deus deixou lá para falar do sacrifício de Cristo, que deve se completar na igreja antes da sua volta. Perfeito? Por que eu falo isso? Porque as leis que estão escritas em Ezequiel, elas são leis depois da volta de Cristo. Os testemunhos do tabernáculo de Moisés, ou do templo de Salomão, ou do templo que foi reedificado por Esdras e Neemias, elas dão testemunhos das coisas que Cristo faria por nós até o dia da expiação. Então isso é muito curioso, né? Porque nós estamos falando de tempos e de épocas, comparando coisas, né? Então elas vão lá no tabernáculo de Moisés e explicam aquelas coisas que a gente, muitas das coisas a gente já sabe, né? Tem pessoas que sabem até mais do que foi explicado. E aí, depois que eles dão um exemplo, né, do que seria a menorá, a Arca da Aliança e tudo aquilo que fala de Cristo e da igreja, aí eles vêm aqui e falam que isso daqui são utensílios do templo e começam a espiritualizar as coisas. E aí não fica fácil da pessoa enganar, né, consciente ou inconscientemente, tanto faz, depende da própria caráter da pessoa, né? Não fica difícil dela enganar os demais irmãos. Porque, de fato, os testemunhos que Deus deixou no tabernáculo, e nós vamos falar sobre isso já já de maneira bem resumida, mas é como uma flecha no alvo, um tiro de flecha no alvo certinho, Deus deixou para falar de Cristo à igreja. Então, aqui, as panelas da casa do Senhor e sacrifícios e etc., não está falando do tempo do tabernáculo. Aqui está falando do estabelecimento do reino. Então, templo de Ezequiel, embora tenha algumas coisas semelhantes com o sacerdócio de Arão, não são iguais. No templo de Ezequiel não tem arca da aliança. Opa, não tem arca. Estava escrito que era estatuto perpétuo, mas não tem arca. Não tem menorá. Por que não vai ter o principal utensílio do tabernáculo no templo de Ezequiel? Por quê? Ninguém explica isso, né? Mas, na verdade, no canal já foi explicado. Mas eu digo ninguém explica porque eles não explicam. Cadê a menorá, a mesa dos pães da proposição, o altar de ouro que fica diante do véu, na frente da arca? Cadê? Não tem nada disso no templo de Ezequiel. Então o Espírito Santo está falando coisas ali. Pelo contrário, tem sacerdotes, tem levitas, homens mortais, homens que se casam, que se dão em casamento, que devem cortar o cabelo de uma maneira padrão, que não pode se vestir de uma outra maneira, a não ser de uma maneira que não lhe sobrevenha o suor. Eles têm que trocar as vestes para não santificar o povo lá fora. Se fosse a igreja, nada disso seria possível. A igreja não tem que ficar trocando as vestes espiritualmente para não santificar as nações. Não tem nada disso no nosso tempo. O príncipe do povo faz sacrifício por ele, pelos seus próprios pecados, come pão diante do Senhor, se casa, tem filhos. Então como que eu vou espiritualizar tudo isso? E aí, o que acontece? Eu venho aqui, começo a sambar em cima de Zacarias 14, verso 20 e 21, uso o tabernáculo de Moisés como exemplo, e aí eu expliquei Ezequiel do 40 a 48, ou seja, tudo aquilo ali, irmãos, eu deixo a mensagem subliminar no ar, sabe? Tudo aquilo ali, irmãos, é espiritual. Isso é fidelidade? Não é. E nem bate com o próprio contexto aqui. Vamos ler com cuidado. Presta atenção. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, ou santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias, no plural, diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão santas. E ainda diz, todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas, das panelas, do sacrifício, e cozerão carne. Aí, qual foi a explicação que, aos olhos de pessoas que não estudam, parece que foi um espetáculo? Disseram que as panelas somos nós. E a carne do sacrifício são os holocaustos espirituais que nós ofereceremos, e os cavalos são os cavalos de Apocalipse 19. Irmãos, a gente tem que ter
um bom senso na nossa consciência. Essa explicação, embora seja uma explicação, ela é semelhante à explicação milenista. Você já viu uma milenista espiritualizando o milênio? Eles falam que quando o leão come palha com boi e uma criança vai e coloca a mão na toca da áspide, nada acontece. Você vê que são textos semelhantes a esses daqui, ou seja, textos de literalidade. Aí, os milenistas, que são espiritualistas e idealistas, eles falam que o leão comendo palha com boi é um cristão que tem a característica de um leão, então ele come palha com um cristão que tem a característica de um boi. E uma criança é uma criança nova no evangelho, e aí ele coloca a mão na toca da serpente, que é onde estão os cristãos malvados, e aí nada vai acontecer porque o Espírito do Senhor não vai deixar nada acontecer. Irmãos, isso é para espiritualizar o milênio. Essa explicação, embora seja uma explicação de amilenistas, ela não se diferencia dessa explicação aqui, de pessoas que querem literalizar o texto aqui, espiritualizar, desculpa, as pessoas que querem espiritualizar os textos aqui. Imagine só, primeiro, contexto geral do próprio contexto imediato do capítulo 14. O Senhor está falando aqui de judeus que restam, de pessoas que não vão ter a marca da besta, eles vão chorar, como alguém que chora por um unigênito, choro amargo. E são pessoas da casa de Levi, da linhagem de Zadok. Olha só, o que é Simei? E a casa de Simei chorará à parte, como está lá em Zacarias 12. Simei é da linhagem de Zadok. E Zadok está sendo explicado em Ezequiel, do 40 ao 48. Então são judeus que restaram. Eles não têm os corpos glorificados, mas também não vão para o lago de fogo. Eles não vão para as nações serem reputados como qualquer tipo de povo. Tem que ter uma finalidade para eles. E está sendo explicado aqui, irmãos, no final de Zacarias 14, a finalidade para esses judeus. Eles vão ter trabalhos na Jerusalém terrestre restaurada, que vai ser santificada no templo, e fazendo coisas que ainda apontam para o único e verdadeiro sacrifício que o Senhor fez, que servirá de glória para as nações. Só que como tem derramamento de sangue de animais e coisas semelhantes que são lá as faladas do livro da lei, as pessoas se confundem usando o livro de Hebreus de maneira imprecisa. Agora vê bem, verso 20 diz, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Aí disseram que esses cavalos aqui são os cavalos lá de Apocalipse 19. Eu queria que vocês estivessem vendo o meu rosto agora, né? Porque é uma coisa que eu queria expressar com o rosto. É uma invenção, assim, do tamanho do céu, mas é uma explicação, né? Tem que dar uma explicação, vamos dar uma. E aí, esses cavalos aqui são os de Apocalipse 19 e as panelas somos nós. Irmãos, isso nem bate com o contexto. Aqui o Senhor está dando uma finalidade para o povo judeu que restou. A igreja ela está vindo glorificada com o Senhor nos ares. Não tem nada de falar, usar agora termos de panela, de carnes de sacrifício para povo glorificado. Acorda! E diz, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Então quer dizer que lá no Apocalipse 19, a igreja que está vindo nos cavalos não tinha nada gravado nos cavalos? Eles não eram santos? Tá vendo como a explicação não bate? Outra coisa. E as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Disseram que as panelas somos nós, as bacias no plural é Cristo e o altar é o lugar que santifica. Irmãos, isso é invenção, né? Tá na cara que é invenção. Aonde que Cristo é as bacias? E aqui tá falando do futuro, não tá falando do que ele fez no passado. E aqui tá falando as panelas da casa do Senhor serão santas. Pera, a igreja não é santa? Ela vai ser? É uma coisa que não bate nem com o tempo. Porque aqui a igreja já está vindo nos ares, não é? Mas está falando após o evento que a igreja veio, derrotou o reino da besta, estabelecimento de reino, e aí está falando. Está introduzindo o reino. Não tem nada que vai ser santo, que vai ser gravado. Nem bate com a linguagem do Espírito Santo, está falando algo e de repente aqui converter a gente em panela, em carne, em holocausto. E olha só, verso 21. Sim, todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão e lançarão mão delas. Delas quem? Das panelas. Quem é que vai lançar a mão da gente para oferecer sacrifício? Como assim? As pessoas vão vir agarrar na gente para oferecer, para cozinhar carne. Aí cozinhar carne é o quê? Cozinhar carne é oferecer os sacrifícios espirituais. As pessoas vão vir agarrar a gente, que são as panelas da casa do Senhor, e vai oferecer sacrifício através da gente. Ficou legal isso para você?
As nações vêm, entram na Nova Jerusalém, aí pega os sacerdotes glorificados, que são como anjos do Senhor, garram eles e aí fala, você é minha panela, vem cá, eu vou oferecer sacrifício para Deus agora. Aí eu vou botar uma carne em você, que é o sacrifício de louvor, e vou oferecer sacrifício para Deus. Irmãos, as nações nem podem fazer isso. Como que as pessoas aceitam um tipo de explicação dessa? É pessoa que realmente não liga, não se importa, não quer aprender. Não quer mesmo. E tem outra coisa. Vamos agora em Hebreus capítulo 3, já que foi usado o livro de Hebreus, né, para espiritualizar tudo. Olha só, Hebreus 3. Grava isso na sua cabeça, viu? Porque isso daqui vai ampliar os seus entendimentos. Vai colocar as peças que estão fora de ordem no lugar certo. Para vocês não ficarem batendo palma para qualquer bobagem que vocês escutam, sendo isso mostrado como se fosse a palavra de Deus. Por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Esse texto aqui foi tirado lá de Números 12. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E o escritor de Hebreus entendeu que todas aquelas peças do tabernáculo e utensílios, elas falavam de um sacrifício que Cristo faria, que era para a igreja, para os seus sacerdotes, e que se completaria no dia da expiação. Então o escritor de Hebreus, entendendo isso, ele podendo explicar e espiritualizar com todas as palavras dos profetas, visando a época atual, que era tempo de transição de aliança, não é? Ele escreveu a carta de Hebreus e explicou as coisas do tabernáculo como qualquer pessoa faria. A pergunta é, por que ele não escolheu o tabernáculo, o templo de Salomão? De Salomão não, que não daria muita diferença, né? Mas por que ele não escolheu o templo de Ezequiel? Porque se for comparar por glórias, o templo de Ezequiel é muito mais glorioso, muito mais. Ele é infinitamente maior. Cabe vários tabernáculos e vários templos de Salomão dentro das medidas do templo de Ezequiel, que a gente pode calcular e saber com o nosso raciocínio hoje. E no lugar ali onde está o templo de Ezequiel, todas as nações estão submissas a Israel. As tribos estão recebendo herança. Então é muito mais glorioso do que qualquer outro templo. Por que o escritor de Hebreus não pegou o templo de Ezequiel? Já que era para falar do sacrifício de Cristo, ele tinha que escolher o templo mais glorioso. Não, ele escolheu o primeiro. Sabe por quê? Porque era o mais fácil de conectar a Cristo ao sacrifício que ele faria para a igreja e que estaria fazendo, né? O sacrifício de Cristo ainda recai sobre nós até os dias de hoje e vai se consumar no dia da expiação. Quando chegar na festa dos tabernáculos, a história é outra e o templo é outro. Por isso que o escritor de Hebreus não usou o templo de Ezequiel. E por isso que tais pessoas não conseguem ir lá e ler os capítulos 44, 45, 46 do templo de Ezequiel. Porque eles não conseguem explicar. Então eles pegam outros pontos da palavra, fazem essas explicações aqui semelhantes a que eu falei para vocês, né, que nós somos as panelas, que as nações vão grudar na gente para fazer sacrifício e vai cozinhar a carne na gente, que seria louvar a Deus. E as pessoas aceitam isso. Mas por que o escritor de Hebreus não fez isso? Porque não dava para fazer. Não tem como tirar a literalidade daquelas questões. E aqui Moisés entendendo que o escritor de Hebreus, entendendo que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus e que isso anunciaria as obras de Cristo, ele faz um contraste aqui. Ele fala, no verso 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, Moisés, né? Como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Ou seja, Cristo, ele foi fiel em sua casa como Moisés foi fiel à casa de Deus. Aí ele vai contrastar Moisés com Cristo e vai mostrar a superioridade de Cristo e a superioridade da casa de Deus que somos nós hoje, eras diferentes. Hoje nós somos um tempo diferente do templo lá de Salomão ou do templo de Moisés, e nós somos também um tempo e um templo diferente do que será no milênio. São eras diferentes. Eu não posso misturar as eras. E o verso 3 diz, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto mais honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Deu para entender isso daqui? Vamos ler o texto na íntegra. A partir do verso 1. Por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confiança, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés,
quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então Jesus tem mais glória do que a própria casa que foi estabelecida, assim como Moisés tinha mais honra do que o próprio tabernáculo que foi estabelecido. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. Agora vem o texto-chave. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Verso 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para quê? Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, todo o testemunho que a gente dá do sacrifício de Cristo, a gente tem que pegar o tabernáculo de Moisés, ou o templo de Salomão, se bem que ali vai ter algumas alterações, né? A Arca da Aliança continua sendo uma só, mas a menorá agora vão ser 10 menorás, então vão ser 70 candeeiros. A mesa dos pães da proposição também vai aumentar. E tudo isso era testemunho de coisas que se haviam de anunciar, não é? E o que se havia de ser anunciado? O sacrifício de Cristo, a sua redenção e a sua volta. Agora, se existe mais um templo que tem diferenças dessas eras, então são coisas diferentes. Por isso que o escritor de Hebreus não usou o templo de Ezequiel. Entendeu? Então não é difícil a gente pegar os utensílios do tabernáculo e espiritualizar eles, porque a palavra nos dá margem para isso. Aliás, a palavra nos obriga a entender isso de maneira espiritual. Agora, a palavra, da mesma maneira, está te obrigando a entender o templo de Ezequiel de maneira literal. Por que as pessoas não entendem? Vamos classificar por grupos. O grupo maior, porque não lê. Um grupo menor do que esse, lê, mas não medita. Acha que está afligindo o sacrifício de Cristo, porque o escritor de Hebreus disse... É tudo que a gente já vem falando, né? Hebreus 10, que o sacrifício não pode aperfeiçoar a consciência, etc, etc, etc. Mas isso é para a igreja. O sacrifício de Cristo está completo na igreja. O sacrifício de Cristo não foi pelas nações no milênio. Por quê? Senão elas não poderiam morrer. Como é que o sacrifício de Cristo vai ser para as nações no milênio, sendo que no milênio ele já voltou? As promessas, irmãos, nós vivemos pela fé. Nós temos fé que ele veio e promessas que ele vai voltar. Então nós temos o agir do Espírito Santo aqui. Então isso, claro, com certeza, é para a igreja. O sacrifício de Cristo não foi para as nações no milênio. Ali é outra maneira de se viver. Até nós vamos viver de maneira diferente. Agora, as nações no milênio vão ser salvas como? Isso eu já falei em podcasts anteriores. Eu não vou recapitular tudo aqui. Se vocês quiserem saber o que vocês que não sabem ainda, é só voltar nos podcasts que vai ter tudo explicado. Eu não preciso ler um profeta e pular capítulos para fingir que eu expliquei. Minha consciência fica até ruim se eu fizer isso. Eu gosto de ler e explicar e não fujo de perguntas. Entendeu, irmãos? Então, as panelas da casa do Senhor não é a igreja coisa nenhuma. Isso não bate, não fecha. Porque uma coisa é certa. Se você acredita, mesmo assim, quer acreditar que as panelas somos nós porque achou bonito as nações virem e cozinhar a carne na gente, e os cavalos lá do Apocalipse 19, se você achou bonito isso, então Ezequiel do 40 a 48 é tudo espiritual. Então você não tem mais compromisso com leitura. Você já diz é espiritual, ponto final, não é? Você acabou de perder talvez centenas de revelações. E você não pode explicar variedades de profecias que estão espalhadas por todos os outros profetas. Por exemplo, você conhece o Salmo 45? O Salmo 45 é um dos salmos, ou o salmo mais completo para falar de um estabelecimento de um reino e para mostrar, por uma visão panorâmica, a configuração do reino milenar. E no próximo podcast nós vamos falar sobre esse salmo. Se você exclui a literalidade do templo de Ezequiel e vai ter que botar um templo na terra, né? Porque tem que ter alguma coisa em Jerusalém. Se não tiver o templo de Ezequiel, vai ter que ter a Nova Jerusalém. Você vai botar o lago de fogo dentro da Nova Jerusalém? E se você acha que não, eu desafio a fazer a explicação disso. Como nós já explicamos, né? Tem até vídeos curtos para falar que o lago de fogo será na terra de Edom, fora da Jerusalém restaurada, fora do templo de Ezequiel. Porque o perímetro da Nova Jerusalém vai pegar boa parte do norte, o Egito inteiro, vai pegar a terra de Edom e aí o lago de fogo ficaria dentro da cidade. Você não vai poder explicar o Egito indo na Síria, a Síria indo no Egito. Você não vai poder explicar o Egito tendo que subir a Jerusalém para adorar o rei, porque como que o Egito vai subir? O Egito vai morar dentro da Jerusalém, da Nova Jerusalém, não é? Você vai ter que inverter o quadro da linha do templo lá em Apocalipse 20, porque lá está dizendo que o trono branco é depois do milênio.
Tem problema com isso? Você tem problema com isso? Ou você quer que o trono branco seja agora, igual os amilenistas? Aí você diz, não, o trono branco é depois do milênio, eu acredito no que está escrito. Então acredita também que a Nova Jerusalém, ela vem depois do trono branco. Não tem analepse ali. Ali está mostrando consequências de eventos lineares. Como que eu vou dizer que o trono branco é depois do milênio e ao mesmo tempo pegar a Nova Jerusalém e colocar antes do trono branco? Entendeu? Será que eu bebi vinho? Eu estou bêbado espiritual para fazer isso? Será que eu estou mais certo do que a linha estabelecida? A linha do tempo estabelecida? Mas tem gente que quer estar mais certo do que a linha do tempo. A Nova Jerusalém, Deus colocou ela ali, no final do milênio, aí a pessoa fala, não, eu quero ela aqui. Eu quero porque eu acho bonito aqui. Mas ela não tem explicação. Qual é a explicação que ela vai dar para algo que Deus estabeleceu? Entendeu? Então, se você crê na espiritualização dos textos de Zacarias 14, lá no finalzinho, então você crê na espiritualização de todos os textos, dos 260 textos de Ezequiel, do 40 ao 48. Logo, você está com esse tanto de problema na cabeça que você jamais vai poder resolver. E muitas pessoas vão morrer sem saber disso, porque não interessa isso para elas. Tem pessoas que não interessa como vai ser a configuração do reino. Bom, não sabe, não interessa para ela interessa só ser salva ou salvo, morrer em Cristo, né? Ela tem muitas tarefas, trabalho, coisa para pensar, então essas coisas do reino é demais para elas. Deus entende isso, por isso que cada um vai receber conforme as suas obras. Cada um vai ter um posto no reino de Deus. Mas pessoas que estão mostrando, dando aparência que querem ser mestres e explicar, e ao mesmo tempo fogem das explicações, estão sendo infiéis com a própria Bíblia. Porque senão já deveriam estar explicando, não é? Então, é uma explicação, né? Você pode acreditar que você vai ser as panelas, que as carnes que vão ser cozidas dentro de você vai ser os holocaustos que as nações vão fazer através de você, que isso não fecha, né? Não bate com o livro da lei, não bate com nada isso. Isso é a mera invenção da cabeça de quem, sei lá qual é a intenção da pessoa, mas é mera invenção. Não adianta correr para o tabernáculo de Moisés, porque a fuga é ir para o tabernáculo de Moisés. Irmãos, a gente já sabe o que fala o tabernáculo de Moisés. A gente já passou, já está além disso. A gente já passou pelo templo de Salomão, pela reedificação do templo de Neemias e estamos lá no templo de Ezequiel. Ou se vocês querem ficar atrasados, vocês podem ficar, mas vocês podem também avançar. E o conselho da gente é que vocês avancem, porque muitas coisas vão ser explicadas para vocês. Por exemplo, a explicação do Salmo 45, que na minha opinião é a melhor explicação que existe. São textos bloqueados que só podem ser desbloqueados se você entende o que está sendo, o que o profeta Ezequiel profetizou, se você crê na Bíblia. Aí, Salmo 45 e os demais salmos serão desbloqueados. Tá bom? Então, o próximo podcast será sobre esse assunto. Os links estarão lá na descrição do vídeo, assim como algum acréscimo que eu costumo dar para vocês. O lembrete vai estar no comentário fixo. Queria que você comentasse o que você entendeu. Se você discordar, pode escrever. Só seja educado, né? Porque uma vez que você for educado, o comentário fica lá, né? O problema é quando você é mal educado. Aí, né, se você é mal educado, você merece ser bloqueado. Por exemplo, eu entrei numa live esses dias de certas pessoas que estavam falando aí das panelas, etc. E eu fiz uma pergunta. Eu falei, bom, então lê aí pra gente Ezequiel 44, onde fala do príncipe do povo, fazendo sacrifício pelos seus próprios pecados, e de sacerdotes, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. E isso é no futuro, né? Qualquer um que lê pode saber que é pro futuro. E também não pode ser pro passado, o contexto não se encaixa. E se é tudo espiritual, então o príncipe deveria ser Cristo e os sacerdotes a igreja. Isso é o que está falando Ezequiel a partir do 44 repetitivamente, por isso que eles não leem. Aí sabe o que eles fizeram? Me bloquearam. Aí eu fui no meu segundo canal e falei, por que me bloquearam? Eu só queria a explicação de Ezequiel 44. Não vai gastar 5 minutos da live. Uma live que vocês vão gastar 2 horas e meia não pode responder uma questão de 10 minutos? Que é ponto-chave? Já explicou. Vocês já explicaram as panelas, aspas, as bacias, as carnes. Então, Ezequiel 44 vai ser moleza. Me bloquearam no segundo canal. Aí eu fui no terceiro e me bloquearam também. Aí depois as pessoas falam que sou eu que bloqueio. Eu bloqueio pessoas mal educadas. Eu não fico bloqueando quem me faz perguntas. Isso daí prova infidelidade. Ou seja, a pessoa preferiu passar o aperto ali, né? E bloquear na frente dos outros, se bem que só tinha 30 pessoas assistindo a live, preferiu passar o aperto de me bloquear
do que passar o aperto de não conseguir explicar ou de falar, olha, realmente eu não entendo isso. É melhor bloquear. Melhor que 30 pessoas vejam a gente bloqueando o Luiz do canal Reino Eterno do que a gente ficar aqui tentando explicar um negócio que a gente não consegue, porque senão a gente já teria explicado. Você entendeu, irmãos? Então, olha só, a gente vai vivendo no meio do povo de Deus e vai adquirindo experiências, né? A gente vai vendo quais são as intenções, né? Quem realmente está querendo ensinar, quem realmente está querendo aprender, quem realmente está disposto a voltar atrás, quem está com dureza de coração. A gente vai vendo isso até na gente mesmo. Eu já vi isso várias vezes em mim. E eu não quero andar mais nesses passos de dureza de coração, sabe? De querer passar uma aparência de mestre e achar que sabe tudo, então eu pego só os pontos que eu sei e o resto eu finjo que não existe. Eu não quero passar essa aparência. Eu quero ser um mestre, com certeza eu quero ser isso daí, mas um mestre que tem uma consciência para falar, olha, eu não entendo isso daqui. E se eu entender errado, eu volto atrás, como vocês veem eu fazendo isso, né? Não uma, não duas vezes. Tem questões que eu volto aí várias vezes atrás, não fico voltando toda hora não, né? Porque também mestre não faz isso. Mas tem questões, o mestre também aprende. E eu não vejo essas características nesses outros canais que só querem ficar refutando. Vocês entenderam? Então foi necessário falar isso daqui no final, né? Acho que eu falei muito bem educadamente, falei com uma boa consciência e vocês podem observar isso muito bem. Enfim, as panelas da casa do Senhor, as bacias santas, as panelas santas, o sacrifício, as carnes, todas essas coisas estão sendo explicadas lá por Ezequiel. Agora, a pessoa que falar, não, é espiritual, mas ela também não vai em Ezequiel para explicar lá as panelas, as carnes, os sacrifícios, então ela não é fiel. Porque ela só está espiritualizando Zacarias 14, mas ela não vai lá em Ezequiel 44, 45. Sabe por quê? Porque ali tem coisas que não tem como sambar em cima. Não tem como sapatear. Porque para mim, sapateou em cima de Zacarias 14, né? Sapateou, inventou. Mas vai lá fazer a mesma coisa. Lá em Ezequiel também tem panelas, bacias, altar, carne, sacrifício, pessoas oferecendo. Vai lá falar que é a igreja. Eu duvido das pessoas, alguém ir lá e fazer isso. Aliás, eu queria até que tentasse fazer, porque quanto mais eles tentam, mais ridículo ficam as explicações. Aí vai correr para o tabernáculo de Moisés e fazer a mesma novela. Como se a gente não soubesse nada do tabernáculo de Moisés, né? Como se a gente não tivesse lido Hebreus. Irmãos, nós já estamos na frente disso. E graças a Deus por isso. Tá bom? Finalizo aqui então. Deus abençoe a todos. Queria que vocês fizessem parte do canal, porque aqui vocês vão realmente crescer no entendimento. Pode apostar, vocês não vão ficar ancorados, vocês vão crescer. E compartilhe os vídeos, participa, tá? É isso daí então, fiquem todos na paz, Deus abençoe.